As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro, e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Não, Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e não se manchar com as coisas más deste mundo. Por isso paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. E os abençoou, dizendo: Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Faze com que os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. E lhes deu a seguinte ordem: tenham cuidado quando decidirem algum caso, pois o que vocês fazem é em nome de Deus, o Senhor, e não em nome de criaturas humanas. E quando julgarem as questões, Deus estará com vocês. Dizendo que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É melhor conseguir sabedoria do que ouro. É melhor ter conhecimento do que prata. Ó Senhor Deus, declara que estou inocente, pois faço o que é certo e confio inteiramente em ti. Nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor, e aprenderá a conhecê-lo. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. Aceitem entre vocês quem é fraco na fé sem criticar as opiniões dessa pessoa. Ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Então, na sua angústia, gritavam por socorro, e o Senhor Deus os livrava das suas aflições. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Eles se alegravam porque o mar tinha ficado calmo, e assim Deus os levava em segurança para o porto desejado. Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. Porém, quando pediram a sua ajuda, Deus os ouviu, e se voltou para eles quando estavam aflitos. Por causa deles, Deus lembrou da sua aliança, e por causa do seu grande amor, ele mudou de ideia. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. A beleza dos jovens está na sua força, e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Ele é o Senhor, nosso Deus, os seus mandamentos são por o mundo inteiro.
Ele sempre lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez com juramento a Isaac. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na sua cabeça, e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Não me deixes mentir e não me deixes ficar, nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. O rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver e solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Em tempos de angústia eu te chamo, pois tu me respondes. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Não é no meu arco que eu confio, e não é a minha espada que me dá a vitória, pois foste tu que nos livraste dos nossos inimigos e venceste aqueles que nos odeiam. Nós te louvaremos o dia todo, nós te somos gratos para sempre. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, é por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. O nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor nosso, que nos livra da morte. Ó Senhor, faz com que estes bajuladores calem. Fecha a boca dessa gente convencida. Eles dizem, com as nossas palavras venceremos. Ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso. Ele satisfaz a todos os seres vivos. Porém, Deus deu ordem ao céu em cima e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo o pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem, e assim comeram o pão dos anjos. Deus lhes deu comida com fartura. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. No sofrimento, eu fui consolado porque a tua promessa me deu vida. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Ó Senhor Deus, o rei está muito feliz porque lhe deste força. Está muito contente porque o tornaste vitorioso. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo. Ele está se destruindo a si mesmo. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo.
Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Não dê testemunho falso contra ninguém. Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatas a respeito dos seus vizinhos. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados.